Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à sessão ordinária do Projeto Câmara Jovem, 22 de novembro de 2023. Convidamos a todos que puderem para, em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos em pé, então, para a gente acompanhar o hino nacional. Todos que puderem, em pé. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Agora todo mundo pode sentar. Peço ao primeiro secretário Matheus que faça a chamada dos vereadores. Presidente Thomas Sestari Chavari. Presente. Primeiro secretário Matheus Felipe de Souza. Presente. Segundo secretário Melissa Alves. Presente. Vereadora Ariane Montenegro Orelana. Presente. Vereadora Eduarda Carrilho Macedo. Presente. Vereadora Jaqueline Nina Colque. Presente. Vereador Justin Jardiel Zenteno Caio. Presente. Vereadora Monize Stephanie Soares Dias. Presente. Vereadora Emily Vete Garcia. Presente.
Vereadora Giovana da Silva Pereira. Presente. Vereador Guilherme Almeida Fred. Presente. Vereadora Heloísa Franklin da Silva. Presente. Vereadora Laura Nascimento dos Santos. Presente. Vereador Murilo Freitas Cassese Alves. Presente. Vereador Daniel Machado de Araújo. Presente. Vereadora Emily Fernandes de Melo dos Santos. Presente. Vereador Nicolas Campos Batiega. Presente. Vereadora Radassa Araújo de Assis. Presente. Vereador Vitor Martins. Presente. A quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Jovem e iniciaremos os nossos trabalhos. Que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Projeto de Lei número 1 de 2023. Assunto: criação de um hospital infantil. Autoras: Arielle Montenegro, Orelena e Eduarda Carrilho Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Jovem de Americana decreta. Artigo 1º. Fica autorizada a criação e implantação de um hospital infantil público no município de Americana, com o objetivo de atender exclusivamente crianças e adolescentes, visando proporcionar um atendimento de qualidade e humanização. Artigo 2º. O hospital infantil deverá ser equipado com instalações adequadas, equipamentos modernos, equipe especializada e demais recursos necessários para o atendimento eficiente e eficaz da população infanto-juvenil. Artigo 3º. O hospital infantil será integrado ao Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo o acesso universal e igualitário ao serviço de saúde para todas as crianças e adolescentes residentes no município de Americana. Projeto de Lei Plenário, Dr. Antônio Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2023. Com a palavra as vereadoras Ariane e Eduarda, coautoras da proposta. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Num hospital só para crianças, tudo é pensado no bem-estar das crianças. Os profissionais que vão trabalhar nesse hospital, além de gostar de crianças, são especializados no atendimento infantil e têm mais paciência. Os equipamentos utilizados também são melhores adaptados e os horários de visita podem ser mais flexíveis. Diante do exposto solicito aos demais vereadores, voto de aprovação deste projeto de lei. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Eduarda. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, um hospital pediátrico costuma ter níveis muito baixos de infecção pelo próprio perfil de doença das crianças. Uma criança não pode ser sempre capaz de lhe dizer o que está errado. Uma equipe treinada no atendimento infantil tem as habilidades de descobrir qual é o problema da criança. Diante do exposto, solicito aos demais vereadores voto de aprovação desde projeto de lei. Continua em discussão o projeto.
Agora, gente, depois que a Ariane e a Eduarda já falaram, é que a gente quer ouvir um pouquinho dos outros vereadores, quem quiser falar, sobre a importância desse projeto, se vocês são favoráveis ou contrários. O projeto ele fala o quê, então? Ele pede a construção de um hospital infantil, um hospital só para atender as crianças. Vocês acham que é importante um hospital só para atender as crianças? Sim, legal. Então, a gente quer saber um pouquinho dos vereadores, o que vocês acham disso? Se alguém puder contar para a gente, alguma vez que já precisou ir no hospital e demorou para ser atendido, por que acha que, então, é importante ter um hospital só para criança? Alguém já foi com o papai e com a mamãe no hospital e demorou muito, estava com dor, demorou para ser atendido? Então, agora a gente quer saber um pouquinho de vocês, o que vocês querem falar sobre isso. Tá? Vamos fazer uma passagem, então, cada um fala um pouquinho sobre o que vocês acham? Então, a gente vai começar lá com a... É Jacqueline ou Jaqueline que fala o seu nome? A gente vai ver um pouquinho de cada um falando o que vocês acham importante, tá? Então, vou passar a palavra para ela. Vereadora Jaqueline. Vereador Justin. Eu acho importante porque muitas das vezes das crianças lá do meu bairro, elas ficam doentes às vezes. E os hospitais que estão mais próximos, eles ficam mais longe e não adianta, tá cheio de paciente. Vereadora Monize. Eu acho importante porque, às vezes, no hospital, quando tem adulto e criança junto, demora muito e, às vezes, as crianças têm aula no dia. Então, eu acho importante ter só hospital para as crianças. Vereadora Emily. Um dia, quando eu fui no hospital, demorou praticamente 1 hora para mim ser atendida porque trocaram a senha nos hospitais. Aí, ó, gente, então é o seguinte, a gente vai continuar passando. Quem quiser falar, fica com a mão levantada, tá? Aí o presidente vai passando, eu vou anotando o nome de vocês. Quem não quiser falar também, tudo bem, não tem problema, mas é legal que todo mundo fale um pouquinho, tá? Então, vai ficando com a mão levantada, eu vou anotando aqui, e aí o presidente vai passando. Então, a Giovana agora. Vereadora Giovana. A mesma coisa que a Emily. Quando eu fui no hospital, demorou mais de 1 hora para mim ser atendida. Eu estava com febre e com outra doença que eu esqueci o nome. Vereadora Heloísa. Eu acho importante porque teve um dia que eu fui na Unimed e eu estava morrendo de dor de estômago. E eu demoraram para me atender por em volta de umas 3 horas. Então, eu fiquei lá 3 horas morrendo de dor. E, assim como dão prioridade aos adultos, eu acho que tem que dar a mesma prioridade às crianças. Vereador Murilo. Teve uma vez que eu peguei Covid-19, aí eu fui em um hospital, aí demorou um tempão para me atender, acho que foi umas 2, 3 horas, mais ou menos. Vereador Daniel. Também um dia, não lembro qual que aconteceu comigo, mas no hospital, eu fui lá no hospital, aí, demorou capitamente 2 horas para eu ser atendido, por causa que tava lotado o hospital. Tava muito lotado. E tinha muita pessoa com febre, muitas coisas. E também, e aquela hora lá eu tava com muita fome também. Vereador Nicolas. Um dia eu estava lá no hospital por causa que eu tinha quebrado o braço. Aí eu fiquei umas 2 ou 1 hora, não lembro direito, com dor e o braço quebrado. Vereadora Radassa. Um dia eu estava com enxaqueca e eu fiquei praticamente 3 horas, 4 horas
E eu estava morrendo praticamente. Aí eu demorou 3 horas para eu ser atendida. Secretário Matheus. Toda vez para tomar vacina, a gente tem que ir lá para Santa Bárbara, porque a obra do postinho está demorando muito. Vereadora Eduarda. Eu estava no hospital, eu demorei cerca de 2 ou 3 horas por causa que eu estava com muita febre, eu estava com fome, eu estava com sono, eu estava com uma doença lá, mas só que demorou tanto que tinha um menino do meu lado que ele vomitou nos braços da mãe dele. Aí, por causa que ele tinha alguma coisa que ele estava passando tão mal. E mudou, principalmente aquele hospital que está perto ali. Então, ele está demorando muito, por isso que eu... Mais alguém vai falar, gente? Todo mundo já deu opinião? Legal, então agora o presidente vai colocar em votação. Está em votação o projeto de lei número 1 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os ao contrário se levantem. Então, na votação, gente, é o seguinte: quem for a favor, permanece sentadinho no lugar. Quem for contra, se levanta e fica em pé para a gente contar se tem voto contra. Lembrando que não tem problema nenhum ser a favor, ser contra, você tem que votar da opinião de vocês. Mas aqui, pelo que vocês falaram, eu acho que todo mundo é a favor, é isso? Vamos ver a votação. Muito bem, então todo mundo é a favor, então o presidente pode fazer a proclamação do resultado, que você vai ler aqui. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 1 de 2023. Aprovado por unanimidade, então vamos aplaudir a Ariane e a Eduarda pelo projeto delas, que foi aprovado. Parabéns, meninas. Muito importante o projeto de vocês. Vocês sabiam que a Americana, até pouco tempo atrás, tinha um hospital infantil, né? Tinha um hospital de crianças. E seria muito bom se tivesse de novo, porque realmente é muito importante a gente ter um atendimento, especialmente na época do frio, né? Muita criança fica com gripe, fica com bronquite, tem doenças respiratórias, e seria muito importante ter um atendimento especial para as crianças. Muito bem, vamos agora para o segundo projeto, presidente. Solicito a segunda secretária, Melissa, que faça a leitura do segundo item da ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2023. Assunto: identificação dos pontos de ônibus do transporte escolar. Autora: Emily Vec Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Jovem de Americana decreta: considerando que a identificação clara e visível dos pontos de ônibus do transporte escolar trará a maior segurança e facilidade no acesso aos estudantes, além de promover uma maior organização no sistema de transporte escolar da cidade. Artigo 1º. Dos pontos de ônibus destinados ao transporte escolar devem ser devidamente identificados e possuir cobertura. Artigo 2º. Os pontos de ônibus destinados ao transporte escolar devem ser devidamente identificados. Artigo 2º. Devem possuir sinalização adequada de fácil identificação, tanto vertical como horizontal, segundo as normas de trânsito em vigência no país. Artigo 3º. O poder público será responsável pela implementação e manutenção da estrutura dos pontos de ônibus, dos pontos escolares e da fiscalização das condições de manutenção dos ônibus. Projeto de lei plenário, Dr. Antônio Lobo.
Está em discussão o projeto de lei número 2 de 2023. Com a palavra a vereadora Emily, autora da proposta. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, faço uso do ônibus escolar diariamente e presencio a situação que exponho. Este projeto de lei é para garantir a maior segurança para os estudantes, evitando acidentes com os alunos ao subir e descer dos ônibus escolares. Com a sinalização adequada, será mais fácil para os alunos e seus responsáveis encontrarem os pontos de embarque e desembarque, evitando possíveis atrasos e confusões. Há necessidade também dos pontos serem cobertos, pois ficamos ao sol ou chuva, e nos protegemos do calor excessivo. Da chuva é questão de cuidar da nossa saúde. Vem com a manutenção das calçadas onde eles se localizam, pois devido a péssimas condições de algumas, os ônibus são obrigados a pararem no meio da rua para os alunos subirem. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores o voto de aprovação deste projeto de lei. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Laura. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, em relação à propositura da colega Emily, acrescento que a sinalização adequada, identificando os pontos escolares, facilitará a identificação do local para motoristas de outros veículos não estacionarem ali, impedindo o acesso dos alunos ao ônibus escolar, não atrapalhando a segurança das crianças. É também importante destacar, chamando a atenção para a questão da segurança no interior dos ônibus escolares. Itens como a manutenção dos cintos de segurança, alguns não travam, colocando em risco os alunos e dos bancos. Em alguns ônibus, eles estão quebrados. Portanto, faça-se a necessária fiscalização constante por parte da Prefeitura das condições de conservação dos ônibus escolares. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores que me acompanhem no voto para aprovação deste projeto de lei da vereadora Emily. Continua a discussão. Que nem a gente fez no primeiro, então, agora é a hora de vocês que não falaram ainda. A Emily e a Laura falaram aqui a opinião delas. A gente quer saber de vocês, é importante ter a identificação dos pontos de ônibus? Alguém aqui já teve que pedir um ônibus e alguém já perdeu o ônibus porque não tinha identificado? Eu queria saber de vocês por que vocês acham que é importante ter indicado o ônibus e também eu queria saber de vocês o que vocês acham que precisa melhorar no transporte público, no ônibus. Está faltando ônibus? O ônibus está lotado? Está chegando atrasado? Fala para quem que quer falar um pouquinho sobre o ônibus. Quem que usa o ônibus e quer falar? O Vitor pediu a palavra. Eu vou anotando aqui e o presidente vai passando. Vereador Vitor. Tem hora que o ônibus ele chega atrasado na escola. Vereador Nicolas. Eu estava indo no ônibus, não era da escola, eu estava indo com a minha avó um dia, aí foi lá, o ônibus chegou 2 horas mais atrasado. Vereadora Heloísa. Eu acho que tinha que melhorar nos transportes públicos o fato de pessoas terem que ficar de pé. Eu não acho legal isso por conta de que é nessas e muitas vezes que acontecem acidentes. Vereadora Laura. Eu acho importante ressaltar que nos ônibus, sempre quando a gente vem para a escola, lá está muito quente, as janelas de baixo não abrem, só as de cima e os ar-condicionados estão tudo quebrados. Vereadora Emily. No meu ponto, as árvores sempre estão soltando galhos, e é perigoso para os alunos, causa que já machucaram nos galhos, que as árvores derrubam. Vereador Matheus. Em
qualquer dos casos que o ônibus atrasa, alguém pode perder alguma coisa muito importante, tipo uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. E, por exemplo, o ponto de ônibus da escola, a pessoa está lá esperando o ônibus. Ele atrasa um pouco e a pessoa vai embora 1 hora mais tarde. Imagina a preocupação da mãe. Vereadora Giovana. Eu acho importante também que nos pontos de ônibus sejam cobertos, porque quase quando tem chuva, a maioria das pessoas tomam chuva. E também que tivesse banco, porque que o ônibus demorasse, as pessoas iam ficar mais cansadas e iam ter que ficar de pé. Quem mais quer falar sobre os ônibus? A Eduarda. Vereadora Eduarda. É a mesma coisa do que as vans, porque ela chega atrasado às vezes, mas só que eu também falo pro ônibus, porque vai que a pessoa ela é grávida, ela é idosa, aí ela fica de pé. Então, eu quero que isso que seja aprovado também. Legal, gente. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa sobre os ônibus? O que poderia melhorar? Ônibus velho, né, Mal? Vocês acham que o ônibus poderia ser mais novo? Poderia melhorar? Sim. Tá. Ó, o Murilo pediu para falar agora. Vereador Murilo. Eu queria que tivesse mais ônibus mais acessíveis para quem tem cadeira de rodas ou outras coisas, tipo pessoas com baixa visão. Vereadora Emily. Os ônibus que a gente vem para a escola normalmente estão muito velhos, os ar-condicionados não funcionam. Vereadora Heloísa. Como a Emily falou, em questão do ar-condicionado, ultimamente está vindo uma onda de calor muito forte, está um calor muito excessivo. E tem pessoas passando mal, pessoas sendo internadas por insolação e etc., desidratação. E eu acho que deveria melhorar isso do ar do ônibus. Eu acho que deveriam colocar por conta da onda de calor. Vereador Matheus. O ônibus que a gente veio para aqui, os assentos dele não tinha cinza de segurança. Se alguma coisa acontecesse, a gente ia voar, praticamente. Muito bem, importante falar também. Quem mais? Ariane. Vereadora Ariane. O ônibus tem que melhorar os atrasos e quando quebra, aí vai demorar mais. A gente vai mexer na temperatura aqui para ficar melhor para vocês. Então, ninguém mais vai falar. Vamos encerrar a discussão, então, presidente, colocar em votação. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 2 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Todos favoráveis? Alguém vai votar contra o projeto? Acho que todo mundo votou a favor. Então, presidente, pode falar o resultado. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 2 de 2023. Vamos aplaudir também, então, o projeto de lei número 2, da vereadora Emily. Parabéns. É muito importante discutir sobre o transporte público, porque a nossa cidade, não sei se vocês sabiam, gente, mas a cidade Americana é uma das cidades do estado que tem mais carros por habitante. Então, tem muito carro na cidade. Se o nosso transporte público for bom, for melhor,
mais gente vai usar e aí não vai ter tanto trânsito e a qualidade de vida vai ser melhor para todo mundo, né? Legal, então vocês estão de parabéns pelo projeto. Vamos para o próximo, então, presidente? Solicito à segunda secretária, Melissa, que faça a leitura do terceiro item da ordem do dia. Projeto de Lei número 3 de 2023. Assunto: inclusão obrigatória de aula de inglês no currículo escolar da Rede Municipal do Ensino a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Autores: Melissa Alves e Radassa Araújo de Assis. A Câmara Jovem de Americana decreta. Artigo 1º. Fica instituída, através da Prefeitura de Americana, a inclusão obrigatória de aulas de inglês no currículo escolar da rede de ensino a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Artigo 2º. As aulas de inglês terão caráter obrigatório e serão ministradas por profissionais capacitados na área do ensino de línguas estrangeiras. Artigo 3º. O conteúdo programático das aulas de inglês deverá ser elaborado de forma a contemplar as diferentes habilidades linguísticas como compreensão oral, expressão oral, leitura e escrita de acordo com a faixa etária dos alunos. Artigo 4. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deve prover a capacitação contínua dos professores responsáveis por ministrar as aulas de inglês, garantindo a qualidade do ensino oferecido. Projeto de Lei, plenário, Dr. Antônio Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 3 de 2023. Com a palavra as vereadoras Melissa e Radassa, coautores da proposta. Então, pode ser quem vocês quiserem primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Esse projeto de lei visa oferecer as aulas de inglês para todas as crianças, independentemente de sua origem socioeconômica, para que todas tenham oportunidades iguais de aprendizado e crescimento. Ter aulas de inglês desde o ensino fundamental é muito importante para o desenvolvimento das crianças, e as escolas particulares do nosso município já têm aulas de inglês. E o ideal é que todas as crianças tenham a mesma oportunidade, seja na escola pública ou particular. Diante do exposto, solicito aos demais vereadores o voto de aprovação desse projeto de lei. Continue em discussão. Com a palavra a vereadora Melissa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o inglês é a língua mais falada no mundo dos negócios, ciência e tecnologia. Ajudar os alunos a aprender desde cedo é prepará-los para um futuro cada vez mais conectado internacionalmente. Garantir que todos os alunos tenham acesso ao ensino de inglês desde os anos iniciais é uma forma de promover a igualdade. Isso evita que a língua se torne uma barreira para oportunidades futuras. Diante do exposto, solicito aos demais vereadores voto de apresentação deste projeto de lei. Continua em discussão. Agora é hora dos vereadores falarem. Vocês têm aula de inglês na escola? Não? Vocês gostariam de ter? Sim.
Então, a gente quer ouvir de vocês por que vocês gostariam de ter aula de inglês. Por que vocês acham que é importante? A Monize pediu a palavra, presidente. Vereadora Monize. Eu acho importante ter aula de inglês, porque sempre é bom, desde cedo, saber outra língua. Por exemplo, se você precisa pesquisar alguma coisa em livros, mas só tem inglês. Então, sempre é bom saber e também falar inglês com outras pessoas. Vereador Daniel. Eu acho muito importante ter a aula de inglês, porque muitos pais têm entrevistas para ir para outros países, e muito é nos Estados Unidos. E aí, tipo, muitas crianças têm que, tipo, ir para a escola, que não, eles têm escolas, as crianças. Aí levam as crianças lá para os Estados Unidos e as crianças vão ficar meio dificuldade para falar com os professores, professoras na escola. Vereador Vitor. Eu acho bom ter aula de inglês porque para outro país, trabalhar em outro país quando a gente ficar maior, só isso. Vereadora Radassa. Eu acho bom porque vai que a criança vai viajar para os Estados Unidos e não sabe ler, né? E vai mudar para uma escola de inglês e não sabe qual é a língua inglesa. Vereadora Heloísa. Eu acho importante porque hoje em dia o inglês é muito usado, tanto nas escolas, quanto em trabalho, quanto em tudo. E hoje em dia, num currículo de trabalho, quando tem ali que você fala inglês, a chance de você ganhar essa vaga é muito maior, porque hoje em dia o inglês é muito usado. Secretário Matheus. Por exemplo, você quer fazer alguma coisa, um curso, e daí você vai lá e não sabe nada. Até você começar a fazer o curso e não fazer na escola, isso vai ser bem demorado e às vezes você pode até desistir. E além de, se você for viajar e depender de você, tipo, você não sabe nada de inglês, nem sua família, você não vai conseguir se comunicar. Vereadora Emily. Uma pessoa pode estar, os pais podem estar procurando uma escola de inglês para colocar o filho e não está achando. Aí é importante a escola ter as aulas de inglês para não precisar pagar a escola de inglês, que às vezes é muito caro e aí os pais não têm condição de pagar. Vereadora Giovana. Eu acho muito importante o aprendizado de aprender inglês, porque que você conhecer alguma pessoa que fala inglês, ela vai precisar falar português para você entender. Que você falar inglês vai ser muito melhor para a pessoa entender, ou que alguém da sua família já aprendeu inglês e você já aprender com ela. Peço a licença aos vereadores com a minha palavra. Por emergência, a família pode morar nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, o pai está passando mal nos Estados Unidos. Você vai ligar para o hospital e você não vai conseguir falar nada, porque você não sabe falar inglês. Secretária Melissa. Eu acho importante porque, tipo, alguém está precisando de ajuda. E como que você vai se comunicar? Então, a aula de inglês é importante. Vereadora Eduarda. Então,
Eu acho isso bom por causa que se alguma música está falando palavrão, você vai entender o que está dizendo. Então, você vai entender o que está falando ali na música. Então, isso é bom para ver o que está falando na música. Vereador Nicolas. É bom ter as escolas ter aula de inglês, por causa que quando a pessoa é criança, é mais fácil de memorizar as letras, as coisas, as palavras, tudo. É melhor do que adulto, porque adulto não vai memorizar muito bem. Vereadora Monize. Outra coisa também, nas escolas é bom ter aula de inglês também, porque em cursos é muito caro e às vezes está lotado também, e várias pessoas querem aprender inglês. Então, acho que é bom ter nas escolas. Vereadora Giovana. Eu esqueci de falar também, mas a Eduarda me lembrou. Tem muitos filmes também que é a maioria em inglês, mas você não consegue assistir porque a linguagem que ele faz é só em inglês e também muitas vezes não dá para mudar para pôr em português ou legenda. Licença, vereadores, vou falar. Tipo, a Giovana, ela me lembrou também que nos filmes você pode colocar legenda. Você, tipo, pode colocar em inglês as falas dos personagens e você pode colocar a legenda que vai estar tudo escrito lá o que o personagem está falando. E você pode aprender. Tipo, minha tia, ela era professora de inglês porque ela aprendeu com os filmes, que era o Friends. Aí ela colocava em inglês e colocava a legenda. Aí ela conseguia fazer o bagulho. Vereadora Ariane. Alguns pais eles não conseguem encontrar escolas em inglês e outras crianças não têm oportunidade para ir lá nos Estados Unidos porque não dá para eles saber a língua de inglês. Secretária Melissa. Eu esqueci de falar também que minha prima, ela fazia aula de inglês, era em Santa Bárbara. Só que aí ele aumentou 2 vezes mais o preço e aí eles pararam de pagar e pararam de fazer porque estava ficando muito caro. E é importante ter na escola. Muito bem. Antes da gente continuar, só para agradecer aqui a presença do vereador Thiago Martins, está ali no fundo assistindo a sessão com a gente. Pessoal, uma salva de palmas para o vereador Thiago Martins. Obrigado pela presença aí. Vocês viram a fotinho dele lá, né, que eu falei, né? Ele foi o nosso último presidente, né, antes do Brock, foi presidente do 21-22. Tá, a fotinho dele já está lá na nossa galeria. Obrigado pela presença, vereador. Mais alguém vai falar, gente, antes da gente votar? Vamos para a votação, então, presidente. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 3 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Todo mundo a favor desse projeto também? Então, pode falar. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 3 de 2023. Muito bem, vamos aplaudir então a Melissa e o Vitor, os autores do projeto número 3. É Radassa, eu li errado? Tá. Tá. Verdade, aqui tinha outro Vitor aqui, né? Parabéns, então, Radassa. Muito legal, gente. Muito importante vocês falarem sobre isso, porque realmente, hoje em dia, muita coisa está em inglês, é importante a gente saber, né? E se tiver nas escolas, é melhor ainda. Agora está suspensa essa sessão. Legal. Pessoal, a gente vai parar um pouquinho aqui. Agora vamos voltar aqui. Eu também queria comer outro, pena que acabou. Pedindo para o Rafa voltar, então, lá a transmissão. Ok, Rafa, beleza, já vi, obrigado. Voltando.
Está reaberta a sessão. Peço secretário a leitura do segundo item da ordem do dia. Requerimento número 1 de 2023. Assunto: melhoria da qualidade e diversificação da merenda escolar nas escolas municipais. Autores: Justin Jardiel, Zenteno, Caio e Monize Stephanie Soares Dias. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, chegou ao nosso conhecimento, através de reclamações de pais de alunos, que o cardápio atual da merenda da escola muitas vezes não atende às expectativas dos estudantes, tornando-se necessário incluir alimentos saudáveis e atrativos que incentivem as crianças a se alimentarem de forma equilibrada. Além disso, é importante oferecer a opção de os pais prepararem o lanche em casa, proporcionar uma alternativa mais personalizada às necessidades alimentares de seus filhos. Diante dos fatos, depois de ouvida a opinião dos demais vereadores jovens, requeremos que seja oficiado ao senhor prefeito de Americana as seguintes ações. 1. Revisão do cardápio atual com inclusão de alimentos saudáveis e atrativos para as crianças. 2. Diversificação dos alimentos oferecidos, garantidos opções balanceadas e nutritivas. 3. Podemos promover campanhas educativas sobre a alimentação saudável e conscientização dos benefícios de uma dieta equilibrada. 4. Ter a possibilidade dos pais optarem por enviar o lanche de casa para seus filhos, mantendo um diálogo aberto com a escola para garantir a qualidade e a adequação nutricional. E o requerimento. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão o requerimento número 1 de 2023. Com a palavra os vereadores Justin e Monize, coautoras da proposta. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A refeição servida na escola é saudável, mas muitas das vezes não agrada ao paladar das crianças. Acaba ficando um cardápio repetitivo e daí as crianças enjoam e não comem. Gostaria que tivesse outras opções de alimento que fossem mais atrativas para os alunos. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores o voto da aprovação desse requerimento. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Monize. Boa alimentação é importante para que a criança cresça saudável. Estando bem alimentada, ela se concentra melhor nos estudos e aprende mais. Seria bom se fizesse campanhas sobre alimentação saudável, os alunos pudessem levar seu lanche de forma consciente. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores voto de aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Agora vamos lá. Vocês podem falar um pouquinho da merenda da escola de vocês, o que vocês gostariam que mudasse, o que pudesse melhorar. Então, eu vou anotar o nome, tá? E o Thomas vai passar a palavra para vocês. Eu vou começar aqui com a Eduarda. Pode passar a palavra para a Eduarda. Vereadora Eduarda. Na escola, que todo mundo aqui no MF,
toda quarta-feira, quando eu vou ver o que tem de merenda, toda quarta-feira é pão com margarina. É sim? Tanto faz, qualquer dia. Então, mas só que isso é repetitivo. E não dá para fazer só esse tipo de comida. Então, o que o Josh e a Monize falaram, eu concordo com essa mudança. Secretária Melissa. O lanche da merenda, eu ia falar sobre o pão com manteiga e margarina, no caso margarina. E também tem vezes que é bolacha. E poderia melhorar isso. Então, Vereadora Emily. O cardápio da escola normalmente é muito repetitivo, por causa que os lanches são sempre os mesmos toda semana e enjoa às vezes de comer. Vereadora Heloísa. Eu queria deixar bem claro que eu concordo, mas eu discordei um pouco da parte de deixarem... Não é que eu discordei, é que eu acrescentaria deixar os filhos levarem lanche meio que regrado. Porque, vamos supor, uma criança vai lá e leva uma Coca-Cola, um Doritos, e uma outra criança que não tem essa condição, passa à vontade. Então, eu acho que deveria ter uma regra de, tipo, não poder levar salgadinho, essas coisas. Vereadora Radassa. A maioria das vezes eu não como porque é muito repetitivo e eu não como pão com manteiga. E eu prefiro que minha mãe prepare o lanche para me levar, porque a maioria das vezes, a maioria dos dias eu não como. Vereador Murilo. Às vezes, na escola, quando tem merenda, a maioria das vezes eu não como. Aí eu queria que adicionasse mais coisas no cardápio da escola. Vereador Daniel. Falando desse trato de margarina, eu só como esse cardápio, por causa que várias outras eu, tipo, vamos dizer assim, não gosto de comer, tipo, na hora, tipo, de almoço eu como, de janta eu também como. Só que, tipo, eu queria que, tipo, pudesse levar, tipo, lanche que as mães fazem, tipo, tem carne, queijo, presunto, porque tem muitas crianças que passam fome, mas não gostam daquela comida. Licença, vereadores e vereador. A minha professora, ela falou que de segunda tem arroz, como que chama? Arroz doce. E isso daí não faz sentido na segunda-feira. E também eu queria que colocasse feijão também. Muito bom. Secretário Matheus. Poderia ter alguma coisa para veganos, alguma pessoa assim que, além de ser muito repetitivo os cardápios, podia ter, por exemplo, a pessoa tem algum problema que não gosta, que não consegue, que não pode comer tal coisa. Ela vai lá e ela passa fome porque não pode levar o lanche, e o lanche é sempre a mesma coisa. Isso poderia mudar. Daí eu concordo com essa proposta. Vereador Vitor.
Vereador Nicolas. Esse negócio que vocês estão falando de pão com margarina e arroz com ovo, que nem o Thomas falou, eu não gosto muito de pão com margarina e arroz com ovo. Aí eu acho que deveria mudar isso. Vereador Vitor. Que nem a Melissa falou de bolacha. É muito raro ter bolacha na merenda, mas mesmo assim é ruim. Vereadora Giovana. Toda sexta-feira na escola tem pão com manteiga. E também isso daí é muito enjoado, porque toda sexta-feira comer pão com manteiga, todo mundo vai ficar enjoado. E também às vezes dá leite. E quando tá calor é muito ruim tomar leite lá na escola. E também, eu também não gosto muito da proposta de levar lanche para a escola, porque tem muitas vezes que criança ela tem alergia de alguma coisa e não sabe. E aí ela pede para outra criança que ela pode comer, e aí talvez ela não saiba que ela tem alergia sobre isso. Vereadora Monize. Então, essa proposta de né? Eu acho bom mudar mesmo o cardápio da escola, porque sempre é a mesma coisa e às vezes as crianças se enjoam e assim não querem comer. Então acho que é bom mudar o cardápio. E sobre levar lanche na escola, eu acho que não seja uma boa ideia, mesmo com regras falando não pode, mas sempre vai ter uma criança que vai levar. Então acho que mudar o cardápio, acho que seria a melhor opção. Vereador Just. Em respeito ao pão com manteiga, um amigo meu tinha, o Nicolas lá, ele queria pegar pão com manteiga, mas assim que ele pegou, pão com manteiga não tinha manteiga, estava sem. Então ele só comeu pão mesmo. Agora nós vamos passar a palavra para a Eduarda, é que nós estamos com o tempo contado, tá? Então eu vou encerrar com a Eduarda por último. Pode passar a palavra para ela, presidente. Vereadora Eduarda. Então, mesma coisa de falar o que todos falaram aqui, eu queria colocar meio que uma cantina. Aí poderiam comprar coisas e comer elas, né? Porque é uma cantina, né? É só isso mesmo. Encerrada a discussão, está em votação o requerimento de número 1 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Agora é a hora de vocês votarem. Todos são a favor ao projeto da mudança da alimentação da escola? Sim? Pode finalizar. Está aprovado por unanimidade o requerimento 1 de 2023. Solicito a segunda secretária Melissa que faça a leitura do segundo item da ordem do dia. Requerimento número 2 de 2023. Assunto: requer solução para problemas no atendimento na UBS São Vito aos moradores do bairro São Vito. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, chegou até o nosso conhecimento por meio de pesquisa realizada junto ao nosso país e... Gente, eu vou pedir um pouquinho de silêncio, tá? Está atrapalhando a segunda secretária a fazer a leitura. Obrigada. E
responsáveis dos alunos DMF Jonas Correia de Arruda Filho, que o atendimento realizado pela UBS São Vito aos moradores não está sendo o atendimento realizado pela UBS São Vito aos moradores não está sendo adequado. Fora relatados demora no atendimento de especialistas, na marcação de consultas, na realização de exames e marcação de retorno às consultas. Diante dessa situação e após o relato das reclamações de moradores do bairro, pedimos que os senhores vereadores e presidente da Câmara de Americana que intimem a secretária de Saúde de Americana para que resolva os problemas mencionados acima. Questionados também. 1. Já foi realizado algum tipo de levantamento por parte dessa Secretaria de Saúde para identificar o problema que ocasiona a demora no atendimento das demandas apresentadas? 2. Em caso afirmativo, qual foi a conclusão a que se chegou? Alguma solução foi apontada? Se sim, qual? É o requerimento. Plenário, Dr. Antônio Alveraz Lobo. Está em discussão requerimento número 2 de 2023. Com a palavra a vereadora Laura, autora da proposta. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, como autora deste requerimento, sobre os problemas no atendimento à população da UBS São Vito, gostaria de ressaltar os seguintes pontos. É comum e corriqueiro os problemas destacados, fazendo com que os usuários retornem para casa sem o devido atendimento às suas necessidades, envolvendo a sua saúde ou de familiares, seja consultas, exames, retornos ou atendimentos por especialistas. Esta situação coloca os moradores em situação de vulnerabilidade e perigo contra os seus problemas de saúde. Esses problemas são comuns, mas possuem solução, tais como as propostas que apresento. Contratação de mais profissionais especializados em diferentes áreas da saúde para oferecerem atendimento mais completo e adequado tratamento às necessidades dos moradores do bairro. Contratação de mais funcionários, podendo assim ajudar a diminuir o tempo de espera e reduzir a sobrecarga de trabalho dos profissionais da saúde. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores voto de aprovação deste requerimento. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, reforço o que a vereadora Laura colocou sobre a situação de atendimento na UBS São Vito e acrescento: implantação de agendamento por um sistema de triagem para ajudar na identificação dos casos de maior urgência e dar prioridade, garantindo um atendimento rápido e adequado aos moradores do bairro. Tanto a vereadora Laura quanto eu apresentamos um conjunto de propostas para solucionar os problemas no atendimento na UBS São Vito, mas sugiro uma análise mais aprofundada das necessidades e uma conversa com os profissionais da saúde para chegar a soluções adequadas. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores, junto comigo, voto para aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, reforço que as vereadoras Laura e Giovana colocaram e destaco a importância do tratamento odontológico em unidades básicas de saúde, UBS. Ele é fundamental para garantir a saúde bucal da população em geral. É necessário que seja retomada a visita de um dentista semanalmente na escola. Só uma visita anual não é suficiente para oferecer orientações sobre hábitos saudáveis e promoção de saúde bucal. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores, junto comigo, voto para a aprovação deste requerimento.
Encerrada a discussão, está em votação o requerimento de número 2 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Todos são a favor ao projeto? Está aprovado por unanimidade o requerimento número 2 de 2023. Solicito à segunda secretária Melissa que faça a leitura do terceiro item da ordem do dia. Requerimento número 3 de 2023. Assunto: requer forma e adaptação do Parque Infantil na MF Prof. Jonas Correia de Arruda Filho. Autores: Emily Fernandes de Melo dos Santos e Vitor Martins Carneiro. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, chegou ao nosso conhecimento através de reclamações de pais de alunos que referindo parque localizado nas dependências da mencionada instituição de ensino encontra-se em estado precário, com brinquedos enferrujados, quebrados e incapazes de atender de forma satisfatória as diferentes faixas etárias das crianças que frequentam a escola. Diante dos fatos, depois de ouvida a opinião dos demais vereadores jovens, requeremos que seja oficiado ao senhor prefeito de Americana o pedido de revitalização e modernização desse espaço, tornando-se o seguro, acessível, apropriado para todas as idades. A atual situação representa não apresentar um risco para integrantes física de integridade física das crianças, mas também limita suas opções de lazer e recreação, elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável e a socialização na fase da infância. Diante do exposto, sugiro as segundas ações. Realização de uma análise técnica para avaliar as condições do parque e identificar as melhorias necessárias. 2. Elaboração de um projeto de reforma que contemple a substituição ou reparo dos brinquedos danificados, bem como a inclusão de equipamentos que atendem às diversas idades dos estudantes. 3. Acompanhamento constante do processo de reforma e garantia da qualidade e segurança dos novos equipamentos instalados. E o requerimento plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão requerimento número 3 de 2023. Com a palavra os vereadores Emily e Vitor, coautores da proposta. Senhores presidentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, como a autora desse requerimento sobre o estado atual do Parque Infantil na MF Jonas Correia de Arruda Filho, gostaria de ressaltar os seguintes pontos. O estado do parque escolar representa um sério risco para as crianças que frequentam a escola. A manutenção inadequada dos brinquedos pode colocar em perigo a segurança dos estudantes durante as atividades de recreação. Além disso, existem as necessidades de instalação de brinquedos que atendam as crianças com diferentes habilidades e necessidades, promovendo a excursão. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores o voto para a aprovação deste requerimento.
Continue em discussão. Pessoal, é o seguinte, por conta do nosso horário, a gente vai ter que... Só 3 pessoas vão poder falar. Então, acho que todo mundo sabe que precisa melhorar lá o parquinho, né? Então, além da Emily e do Vitor, os dois já falaram? Os 2 autores já falaram? Tá, então a gente vai, além dos autores, só mais 3 pessoas vão falar, tá bom? Aí a gente vai abrir então e daí a gente faz a sequência. Com a palavra o vereador Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, reforço que a vereadora Emily colocou, destaco que o parque escolar não é apenas um espaço de recreação, é um ambiente de aprendizado que promove o desenvolvimento integral das crianças. Por isso deve estar apto a receber todas as crianças que frequentam a escola. O brincar ao ar livre contribui para a saúde, criatividade, socialização e aprendizado das crianças. Diante do exposto, solicito dos demais vereadores o voto para a aprovação deste requerimento. Encerrada a discussão. Está em votação. A gente vai abrir para 3. Então, quem quer falar? Giovana, quem mais? Daniel e o Matheus, beleza? Porque depois a gente tem que encerrar por causa do horário do ônibus. Então, passa a primeira palavra para a Giovana. Vereadora Giovana. O parque da nossa escola, os brinquedos estão lá faz tempo. Aí podia reformar, porque por conta do tempo ele já deve estar ferrujado e capaz de quebrar quando alguma criança estiver brincando nele. Vereador Daniel. Eu acho isso, sim, colocar novos brinquedos para tirar os enferrujados, por causa que pode, sim, acontecer várias doenças com crianças. Secretário Matheus. Como eles disseram, os brinquedos estão velhos e podem estar enferrujados. Por exemplo, o gira-gira, não pode usar ele. Da última vez que eu usei, pelo menos não podia. E então, acho que, além de reformar, tem que colocar novos brinquedos. Porque senão não vai ter mais diversão lá. Você vai falar rapidinho? Só o presidente vai falar rapidinho antes da gente votar. Licença, eu vou falar porque só colocaram um brinquedo novo que está lá no fundão do parque e tem que reformar os brinquedos porque está muito enferrujado e também pode acontecer acidente e é isso. Encerrada a discussão, encerrada a discussão, está em votação o requerimento de número 3 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 3 de 2023. Vamos aplaudir também o requerimento número 3, pessoal. Isso aí. Tem que reformar o parquinho, né? Tem que deixar sempre tudo bonitinho, limpo, novinho, para vocês poderem brincar. Faz a sequência da leitura aqui, presidente, agora, depois que a gente já terminou. Aqui, ó. Atenção. Não havendo mais proposituras a serem discutidas, eu destino o tempo restante do expediente ao uso da tribuna pelos professores presentes e demais participantes.
A gente queria convidar agora, no momento da Tribuna Livre, uma das professoras, a pedagoga, enfim, uma de vocês, para virem falar um pouquinho aqui com os alunos, rapidinho no microfone, sobre o projeto, sobre a experiência, falar o que vocês acharam aí dos alunos. Quem que vai falar? Chama aí, crianças. Chama aí, quem que vocês querem que fale? Carolina! Quem vai vir? Rosana! Vem. Rosana, acho que você ganhou, Rosana. Rosana! Professora Rosana. Vamos lá, gente. Aí. Vamos aplaudir ela, gente. Carolina! A Rosana. A Rosana ganhou. Foi quem mais, o pessoal mais chamou. Fica à vontade, Rosana. Fala bem pertinho do microfone, tá? Boa tarde, pessoal. Eu acho assim, o que vocês fizeram, todos aqui estão de parabéns, tá? O projeto que vocês criaram, os requerimentos que vocês criaram, construíram dentro da sala de aula, através de votação. Através de votação também que vocês fizeram, escolher os parceiros para se representar a escola. Isso eu achei muito importante. Trabalhar isso na escola foi um grande projeto para mim e para os demais, acredito, que tudo isso faz com que vocês criem a consciência do que é uma Câmara Municipal, o que os vereadores fazem, e vocês tiveram oportunidade de presenciar tudo isso. Então, vocês todos estão de parabéns, tá? Muito obrigada. Vamos aplaudir a professora Rosana. Alguma outra professora quer falar alguma coisa aqui, rapidinho? Calma, calma. Já foi a Rosana? Já foi. Só a Rosana, então? Nossa. Atenção, pessoal. Alessandra. Carolina. Atenção. Chama a Pessoal, professora. já foi, tá? Já, por conta do tempo aqui, não vai dar mais para ninguém falar. Agora a gente vai fazer a entrega dos certificados. Aproveitar que o vereador Walter Amado está aí. Vereador Walter está lá no fundo. Vem aqui na frente para participar da entrega com a gente, o vereador. Chamar as professoras, pedagoga, todas as professoras para virem aqui na frente, para a gente fazer a entrega dos certificados. Fica aqui bem aqui no meio, ó. Vereador Tiago Martins também chamar aqui à frente. Que emoção. Elissa. Que emoção. Vereador Walter, vereador Tiago, por favor, aqui. Ai, que lindo, cara. Pessoal, atenção aqui, hein? Atenção aqui, a gente vai fazer a entrega dos certificados para os vereadores. Eu quero todo mundo batendo palma para os vereadores na hora que eu chamar o nome deles, tá? Chamar primeiro para receber o certificado, Radassa Araújo de Assis. Vamos aplaudir ela, gente. My God. Aí no meio. Cê é louco. Na selfie. Ação. Aí o som malagro. Chamar agora o nosso presidente, Thomas Sestari Chavari. Emocionante. Aê, Thomas! Pessoal, não fala nos microfones agora não, por favor, tá? Só eu falando nos microfones, tá? Vocês podem aplaudir, mas sem falar no microfone. Valeu, Thomas. Chamar agora o nosso secretário Matheus Felipe de Souza.
É o Matuê. É o Matuê? Organiza eles mais para lá. Isso, mais para o centro aí para foto, mais para o meio. Chamar agora a nossa segunda secretária, Melissa Alves. Areane Montenegro Orellana. Aí, Eduarda Carrilho Macedo. Jaqueline Nina Colque. Justin Jardiel Zenteno Caio. Pessoal aqui pode aplaudir, mas sem correr, hein? Aplaudindo, mas sem correr. Chama o próximo aí. A Monize Stephanie Soares Dias. Emily Vec Garcia. Giovana da Silva Pereira. Peraí. Pessoal, todo mundo sentado no lugar, todo mundo sentado. Vocês podem aplaudir, mas todo mundo sentadinho para a gente continuar. Guilherme Almeida Fred. Heloísa Franklin Silva. Laura Nascimento dos Santos. Murilo Freitas Alves.
Daniel Machado de Araújo. Esse Daniel é sério para falar, né? Achei uma gracinha o Matheus. Emily Fernandes de Melo dos Santos. Nicolas Campos Bachiega. E o Vitor Martins Carneiro. Agora, vereadores, pode ficar aí, professoras, vereadores, atenção, atenção, vereadores e vereadoras, pega o certificado e vem aqui para a gente fazer uma foto. Depois a gente vai fazer uma foto com toda a classe, todas as turmas, tá? Os vereadores aqui. Os meninos ficam abaixados na frente, que nem time de futebol, as meninas em pé atrás, lá atrás, lá atrás. Isso. Atenção. Pessoal, atenção, um passinho para a direita de todo mundo aqui, um passinho para a direita, um pouquinho. Ó, primeiro, atenção, todo mundo olhando aqui, dando um tchau aqui pro vídeo da Vini e da Vitória, vai, atenção, dando tchau. Boa. Legal, agora olhando lá pro Igor, vamos fazer a foto. Vou vir aqui do lado do presidente, do Thomas. Legal, parabéns aos vereadores, salva de palmas para os vereadores. Ainda pode voltar para os seus lugares. Atenção, atenção. Presidente, cadê o presidente? Vem aqui. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Shhh. Todo mundo sentadinho. Atenção. Atenção, pessoal. Shhh. A gente vai agora para o nosso hino municipal de Americana. Então, é a parte importante do encerramento aqui. O presidente vai falar. Atenção. Neste momento, convidamos a todos que puderem para em pé acompanharem a execução do hino municipal de Americana. Todos em pé para o hino de Americana. Vamos acompanhar. Os homens bravos prosperam.
nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária da Câmara Jovem do ano de 2023. Vamos aplaudir o Câmara Jovem da IMF, professor Jonas Corrêa de Arruda Filho. Legal, a gente fica muito